Olá pessoal, então vamos começar agora a nossa aula em prosseguimento da aula anterior, agora falando sobre o tratamento tanto da emergência como da urgência hipertensiva. Emergência hipertensiva é aquele paciente que a gente tem que tratar ele de forma mais agressiva. A gente tem que baixar a pressão dele em torno de 20 a 25% do valor inicial na primeira hora, tá? E como a gente faz isso? A gente usa medicações endovenosas, que a gente vai comentar mais para frente, quais seriam essas medicações. E temos que fazer uma monitorização invasiva da pressão arterial. Eu sei que isso não é muito disponível, mas se disponível no seu serviço, temos que fazer a monitorização invasiva da pressão arterial para termos o controle bem rigoroso dessa pressão, tá? E esse paciente, onde deve ser tratado? Deve ser tratado em leito de UTI. Se não tiver UTI disponível, o mais rápido possível, na sala de emergência, esse paciente deve permanecer e ser tratado e cuidado ali. No paciente com urgência hipertensiva, eu já tenho um intervalo, eu tenho um gap maior. Eu posso controlar essa pressão dentro de 24, 48 até 72 horas. E aí, nesse caso, as medicações usadas são medicações por via oral. E quais são as medicações que a gente pode usar? A gente geralmente usa duas medicações. Uma é o captopril e a outra é a clonidina. O captopril é uma medicação muito fácil de ser encontrada, uma medicação de fácil manuseio. Geralmente a gente pode fazer doses de 25 até 50 mg, avaliando a pressão a cada 30 minutos, 1 hora, vendo conforme vai respondendo o paciente. Correto? A outra medicação é a clonidina. Geralmente a gente usa 0,1 mg, avaliando também a pressão a cada 30 minutos, vendo se a pressão está normalizando, se está ficando alta, se está tendo alguma outra alteração. O efeito adverso do captopril é, muitas das vezes, a piora da função renal, um pouco, em alguns casos, e na clonidina é boca seca e sonolência. São as principais reações adversas dessas medicações. Agora eu quero falar para vocês de alguns cenários de emergência hipertensiva e os seus tratamentos. Eu quero falar para vocês agora da encefalopatia hipertensiva. O que é esse cenário? É conhecido por uma tríade, no qual eu tenho elevação da pressão, edema de papila e rebaixamento do nível de consciência. Nesse cenário, o que acontece? Eu tenho a perda da autorregulação vascular ali do nosso sistema nervoso cerebral. Através do hiperfluxo cerebral, eu vou ter a quebra dessa barreira e com isso eu vou ter um edema cerebral. Com a quebra do limite de regulação, eu tenho um hiperfluxo. Esse hiperfluxo gera um dano no endotélio do meu vaso, que gera edema cerebral e sangramento também. Então, essa seria a principal fisiopatologia da encefalopatia hipertensiva. Eu tenho uma quebra aí dessa autorregulação, um desvio da curva à direita, como vocês podem ver aqui no gráfico ao lado. Tá? O paciente nessa emergência hipertensiva, esse hiperfluxo leva essa linha à direita, favorecendo a formação do edema cerebral e as suas consequências, como um edema de papila e o rebaixamento do nível de consciência. E como serão as manifestações clínicas? O paciente pode apresentar sintomas insidiosos no começo, como a cefaleia, turvação visual, mal-estar, tontura e um quadro de sonolência. Então, essas são as manifestações iniciais que esse paciente pode apresentar. Então, associado a esse quadro clínico que eu falei para vocês, com elevação da pressão arterial, suspeitar sim de encefalopatia hipertensiva. E como que a gente pode confirmar esse diagnóstico? Através do exame de fundo de olho, que vai avaliar edema de papila, e exames laboratoriais, hemograma, eletrólitos, um eletrocardiograma, radiografia de tórax, aqueles exames iniciais que a gente pede para todo mundo, e também através da nossa tomografia de crânio, que vai avaliar sinais ali de edema cerebral. E aí, como será o nosso tratamento? O tratamento para esse paciente são medicações que vão visar a redução da pressão arterial.
Antes a gente tem que fazer as medidas de suporte, monitorização, oxigênio, acesso venoso para todo mundo, avaliar alguma outra situação e a medicação de escolha é o nitroprusiato de sódio. Essa medicação é uma medicação endovenosa, a diluição dela varia conforme o serviço que você está trabalhando e é uma dose bem titulada. Conforme a gente aumenta a dose da medicação, o efeito esperado é que a pressão caia, e assim que a gente suspende a medicação, ela tem uma meia-vida muito curta, então a gente suspende, ela já para de fazer o efeito dela. Então a gente tem que reduzir de 10 a 20% os níveis pressóricos desse paciente na primeira hora. Eu não quero que você baixe a pressão, normalize essa pressão, a pressão chegou lá, vamos supor, de 21/12. Eu não quero que na primeira hora você consiga deixar essa pressão de 12/8. Por que eu não quero isso? Porque eu vou levar esse paciente a apresentar uma isquemia cerebral. O cérebro dele está regulado para esse alto fluxo. Se a gente diminui muito o fluxo cerebral, diminuindo a pressão arterial média, esse paciente vai apresentar uma isquemia cerebral muito grande e você vai acabar piorando o quadro clínico dele. Então, a redução é feita de forma gradual. Na primeira hora, cerca de 10 a 20%. E se nessa redução que você fez da pressão arterial, o paciente piorar o nível neurológico dele, você suspende a medicação e vai fazendo de forma mais gradual. Tá ok? Entendido? Então falamos agora aqui da nossa emergência hipertensiva, da encefalopatia hipertensiva. Tá ok? Então prestem muita atenção na hora de tratar o paciente. Vamos falar agora sobre o AVC hemorrágico. AVC hemorrágico é uma situação clínica muito grave. Cerca de 30 a 40% dos pacientes morrem logo na apresentação da doença e cerca de 50% morrem já no primeiro mês. Então é uma doença que mata muito, uma doença muito grave. Infelizmente já apresenta morte súbita, não dá nem tempo de chegar num atendimento médico especializado. Então esse paciente merece um tratamento clínico bem realizado. E esse paciente como irá se apresentar a você lá no pronto-socorro, quando ele chegar? Ele vai, muitas das vezes, referir uma forte cefaleia de início súbito. Então, estava lá fazendo algum serviço de casa, ou trabalhando, ou em repouso, apresentou uma cefaleia de forte intensidade que nunca teve na vida. Geralmente, essa é uma característica presente, uma cefaleia de forte intensidade. Alguns outros pacientes vão chegar já com rebaixamento do nível de consciência. E aí, junto com o exame físico, avaliando pupila, avaliando escala de coma de Glasgow, você vai suspeitar de um quadro neurológico. E qual vai ser o exame complementar que a gente irá solicitar? Isso mesmo, a tomografia de crânio. Na tomografia de crânio, a gente vai conseguir avaliar com precisão a presença do sangramento e, com isso, classificar. Então, olhem aí a tabela que está aparecendo para vocês. Então, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês, como vocês estão olhando aí na tabela, essa daí é a escala de Hunt-Hess. É uma escala clínica, através dos sintomas clínicos do seu paciente. Vai de 1 até 5. O 1 é aquele paciente assintomático, uma cefaleia leve e uma fraca rigidez de nuca. O 2 é aquele paciente com uma cefaleia moderada a grave, já com rigidez de nuca, nenhum déficit neurológico, além da paralisia de nervos cranianos. O 3 é aquele paciente que já apresenta tontura e confusão mental, já com déficit neurológico focal leve. Hunt-Hess 4 já apresenta torpor, hemiparesia moderada a grave. E o Hunt-Hess 5, aquele paciente que já se apresenta em coma, em postura de descerebração, já é um paciente mais grave. Agora, essa outra escala que está aparecendo para vocês é a escala que vocês vão usar avaliando a tomografia de crânio, que é a escala de Fisher. Fisher 1 até Fisher 4, essa escala vai. Então, o 1 é aquele paciente que você não conseguiu identificar sangue. O 2 é que tem uma deposição difusa de sangue na subaracnoide, sem coágulos e nenhuma camada de sangue maior que 1 milímetro. Fisher 3 é coágulos localizados, camadas verticais de sangue maiores de 1 milímetro de espessura. E o Fisher 4 é aquele que tem sangue subaracnoide difuso ou não, mas coágulos intracerebrais ou intraventriculares estão presentes.
Então, pessoal, essa classificação a gente pode fazer também o Hunt-Hess e o Fisher para classificar. O Hunt-Hess é a escala que a gente faz com a clínica do nosso paciente, que vai de 1 a 5. E Fisher é após ter feito a tomografia de crânio, que a gente vai classificar conforme o grau de sangramento. Identificamos tudo isso daí, a gente tem que tratar o nosso paciente. O tratamento é de extrema importância e deve ser feito da melhor maneira possível. Cerca de 25% dos pacientes que se apresentam conscientes com AVC hemorrágico irão evoluir com rebaixamento do nível de consciência já no primeiro dia. Tá, okay? Então, lá, 1/4 dos pacientes vão apresentar rebaixamento do nível de consciência. Então, como é feito o tratamento? A gente tem que fazer o controle da pressão arterial naqueles pacientes que se apresentam com uma pressão arterial de 180 por 105, então valores acima de 180 por 105. A gente tem que controlar, ou uma pressão arterial média maior que 130. Tá? E qual a medicação que a gente usa? Nitroprusiato de sódio. A medicação de fácil manuseio, de meia vida curta, a gente suspende a medicação, ela para o seu efeito. Atualmente, anticonvulsivante de modo profilático já não está indicado para esses pacientes, somente se ele apresentar algum grau de crise convulsiva. Aí a gente vai prescrever. Caso contrário, não. Somente o bom e ideal controle da pressão com o nitroprusiato. A heparina profilática só será iniciada após 48 ou 96 horas da admissão desse paciente. Lógico, se ele não estiver em vigência de um novo sangramento ou se o sangramento não estiver aumentando, certo? E também com acompanhamento aí do neurocirurgião. Uma outra manifestação de emergência hipertensiva é a dissecção aguda de aorta. A clínica a gente já comentou lá na aula de dor torácica. Nesse paciente, a gente tem que controlar tanto a pressão arterial como a frequência cardíaca. A gente tem que fazer medicação para reduzir a pressão e manter essa frequência cardíaca mais baixa. Não adianta nada eu controlar a pressão arterial e deixar esse meu paciente taquicárdico. Só vai piorar o paciente e vai piorar o choque. Um exame que consegue ter uma boa sensibilidade e especificidade ali no pronto-socorro e é um exame barato e de fácil manuseio é o eco transtorácico, para poder fazer o diagnóstico da dissecção, de encontrar ali o flap. Eu posso dividir a dissecção aguda de aorta em tipo A, no qual eu tenho acometimento da minha aorta ascendente, e tipo B, no qual não tenho acometimento da minha aorta ascendente. Entendido isso daí? E quais são as medicações usadas? O nitroprusiato de sódio para controlar a pressão e para controlar a frequência cardíaca eu vou usar um beta-bloqueador endovenoso. Posso usar o esmolol, como também posso usar o metoprolol endovenoso. Correto, gente? Então, na dissecção aguda de aorta, o paciente apresenta aquele quadro clínico que a gente comentou, da dor torácica aguda e radiação para o dorso. No exame físico, se atentar aos pulsos, a diferença de pressão entre os membros. O raio-x de tórax mostra, muitas das vezes, o alargamento de mediastino. O eco transtorácico vem ajudar, por ser um exame barato, ser mais de fácil manuseio, para a gente conseguir identificar a dissecção. Caso não tenha um eco disponível, mas tenha tomografia, a angiotomografia irá mostrar ali o flapping da dissecção. E o tratamento, junto com a equipe da cirurgia cardiovascular, que vai propor se é um tratamento que já vai ser invasivo, fazendo uma correção cirúrgica, ou vai ser mantido apenas com uma estabilidade clínica. Mas isso vai ser uma decisão tomada em conjunto com o pessoal da equipe de cirurgia cardiovascular. Então, a nossa última patologia que eu queria comentar com vocês, que em algumas literaturas já consideram como uma urgência e não emergência, é o AVC isquêmico. Tá? O AVC isquêmico tem algumas particularidades em relação ao seu tratamento. Em relação à intervenção quanto aos níveis pressóricos, eu fico um pouco mais tolerável em relação a permitir níveis mais elevados da pressão. Como assim? Se o paciente chega já fora da janela de trombólise, eu vou permitir já que o meu paciente fique com pressão de até 220 por 120.
Se ele apresentar pressão acima desse valor, aí eu vou intervir com medicações para reduzir em torno de 10 a 20% a pressão nas primeiras 24 horas. Tá? Por que eu permito uma pressão mais elevada nesse paciente? Porque eu quero preservar a área de penumbra, que é uma área na periferia da área central de isquemia, que ainda, vamos dizer, está na dúvida se vai isquemiar e morrer ou vai se recuperar. Por que eu falo que está na dúvida? Porque vai depender de quem vai tratar e acompanhar esse paciente. Se eu fizer um bom controle da pressão, monitorizando bem esse paciente, verificando bem a pressão desse meu paciente, eu permito que essa área de penumbra sobreviva e fique com menos sequela o meu paciente. Então, eu vou intervir quando eu tiver pressão acima de 220 por 120. Agora, temos outro cenário. O paciente chega com janela para reperfusão e está com pressão acima de 180 por 105, eu vou usar o nitroprusiato de sódio. Eu vou fazer com que essa pressão fique abaixo desse valor de 180 por 105 para permitir que eu faça o trombolítico. Então, entendido? Essa é a grande diferença aqui do AVC isquêmico. Eu tenho ali uma tolerabilidade maior em relação aos níveis pressóricos. Se eu vou trombolizar, eu quero essa pressão abaixo de 180 por 105, aí eu uso alguma medicação endovenosa, o nitroprusiato, mas, caso contrário, eu já perdi a janela de trombólise desse meu paciente, perdi o tempo ouro ali para trombolizar, eu permito pressões até 220 por 120 para poder preservar ali a área de penumbra. Agora, para encerrar essa aula, vai aparecer para vocês aqui uma tabela mostrando essas diversas opções de medicações e as suas doses para o uso e controle da nossa pressão arterial mediante uma crise hipertensiva. Então prestem atenção. O nitroprusiato de sódio, como eu falei, é a medicação mais usada. A dose geralmente é de 0,3 microgramas quilo minuto. No primeiro minuto, podendo chegar até de 5 a 10 microgramas quilo minuto. É uma medicação que é usada há mais de 30 anos, é um potente vasodilatador arterial e venoso de curta duração. Como eu falei, tem uma meia-vida muito curta e a infusão dela é endovenosa. O risco de altas doses dessa medicação ocorre devido à liberação do cianeto. E para se evitar a intoxicação por cianeto, que é uma intoxicação que ocorre muito raramente, eu posso usar a hidroxicobalamina, que é a vitamina B12, em associação à diluição do nitroprusiato de sódio. Correto, pessoal? Então, essa daí é a medicação nitroprusiato de sódio. Na prática, a dosagem é feita conforme o paciente vai respondendo à pressão. Não existe uma dose fixa. Ela vai sendo titulada conforme a pressão baixa ou conforme a pressão sobe. A próxima medicação é a nitroglicerina. Ela varia de 5 a 10 microgramas quilo minuto, em 2 a 5 minutos, podendo chegar até de 100 a 200 microgramas quilo minuto. É um potente vasodilatador, ela vai ter grande utilidade no edema agudo de pulmão e na síndrome coronariana. Comparando o nitroglicerina com o nitroprusiato a gente deixa reservado para aqueles casos de sistema nervoso central ou emergência hipertensiva que não esteja envolvida o sistema cardíaco. Pacientes com edema agudo e síndrome coronariana, a gente vai preferir o uso da nitroglicerina. Uma outra medicação endovenosa é a hidralazina, que a gente pode fazer de 10 a 20 mg em 10 minutos ou de 30 a 60 mg de 4 a 6 horas. É um vasodilatador arterial que é útil nas grávidas. Então, paciente grávida se apresentando com pré-eclâmpsia, a gente pode usar a hidralazina. Uma outra medicação é o esmolol, geralmente 500 microgramas quilo minuto, de 1 a 2 minutos, e de 50 a 200 microgramas quilo minuto, de 10 a 20 minutos. É um beta-bloqueador de ação ultra curta, segura, só que é uma medicação difícil de ser encontrada aí no pronto-socorro. A outra medicação é o metoprolol, geralmente a gente usa 5 mg em 5 minutos, com intervalo aí de 5 a 10 minutos, e
podemos fazer de 15 a 20 mg com intervalo aí de horas. É uma medicação amplamente disponível, são úteis na dissecção e em outras emergências cardiológicas. Então, pessoal, essas daí foram algumas medicações, a grande maioria das medicações, na verdade, que a gente usa no pronto-socorro para controlar os casos de crise hipertensiva, tanto urgência como emergência hipertensiva. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente falou um pouquinho de tratamento nas crises hipertensivas, nos cenários de emergência. A gente falou alguns cenários de emergência hipertensiva e um cenário também de urgência. E as medicações e as suas particularidades. Agora, nossa próxima aula será já sobre insuficiência cardíaca. Espero vocês lá. Um abraço e tchau, tchau.